Boa noite! Mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Como eu sou feliz de estar aqui com vocês todo domingo às 19 horas. Sempre uma entrevista bacana, sempre um convidado interessante, trazendo informação. E isso é de um valor incrível. E hoje, a nossa convidada, ela é multitalentosa. Ela é roteirista, ela é atriz, ela é diretora de cinema e canta. Tem uma banda, Isabela Eva. Esse papo vai ser demais, ela tem muita informação pra gente. Falar de cinema, daqui a pouquinho com ela. Fica aí. De volta com a multitalentosa Isabela Eva. Oi, Isabela. Prazer, Juquinha. Nossa, eu vou ser sincero, eu estava já nessa expectativa, já há um tempo, de bater esse papo com você, né? De falar desse talento, desse super talento que você tem, né? Isabela, curiosidade. Sim. Você nasceu onde? Nasci em Goiânia, mas, assim, como artista eu me criei em Brasília, praticamente, né? Foi onde a minha mãe me levou para um outro mundo, assim, né? Me apresentou, ela tinha uma escola de teatro em Brasília. E aí eu fiquei apaixonada naquele universo ali, comecei a fazer teatro lá. E foi lá também que eu conheci um coral, fui acompanhar uma amiga minha e acabei, o Maestro, vamos fazer um teste, aí acabei entrando, virei solista. Então Brasília, a gente sabe que tem um pouco essa rixa, né? Goianos, candangos, mas foi em Brasília assim que eu mergulhei na arte, né? Foi em Brasília. Que legal. E Brasília, ela tem um histórico de artistas, né, de cantores que nascem ali, né? Capital Inicial, Legião Urbana. Sim. Tem toda uma história ali. Mas que bacana, Isabela, sua mãe então tinha uma escola de teatro e essa escola não tem mais, ela já não existe? Não, ela mesmo não seguiu, né, como nessa área. Eu que mergulhei assim como atriz. Depois fui para o Rio, estudar no Rio também, cinema, teatro. Mas desde criança que eu tenho muito essa paixão pela música. Eu me lembro que minha mãe tinha muitos discos em casa e eu ficava catalogando os discos, sabe? Queen, Beatles, foi quando eu comecei a beber nessas fontes, né? Comecei a descobrir essa minha comunicação com o mundo, que através da música, para mim, é o que funciona. Ficar entendendo as letras. Porque a realidade é muito chata, assim, pelo menos para mim. Então, quando você joga arte nisso, tudo muda. Que seja no cinema. Então, eu realmente sou 24 horas arte. Eu acho o mundo real muito complicado ainda, assim, né? Mas é interessante que você, por mais que você faz essas viagens aí na música, mas você tem um pezinho ali dentro do teatro, que te levou a ser atriz, né, que você é hoje, a diretora, a roteirista, né? Essa sensação de você estar dirigindo, fazendo um roteiro, você joga também para fora. A música tem uma coisa que você acaba jogando mesmo na fala, na letra, né? Sim. Mas dentro dos seus filmes tem muito isso também, né? Da sua direção, do seu roteiro. Tem. E engraçado que como atriz, quando eu estou escrevendo o roteiro, eu fico me imaginando em cada personagem. Como o personagem vai reagir, o que ele falaria. Então, eu acabo misturando um pouco esse meu lado atriz no momento que eu estou escrevendo, né? E o cinema, eu nem falei, mas o cinema... minha mãe tem um primo muito famoso, que é o Bruno Barreto, o Fábio. Então, desde criança, ela me levava para ver eles produzindo, editando. E eu olhava aquilo e falava, gente, eu quero fazer isso um dia, né? É apaixonante. Cinema, para mim, é uma grande paixão. Eu acho que está no sangue, né? Quando eu estou num set, eu esqueço de comer, esqueço de tudo, assim. Bruno, do cinema, Bruno Barreto, né? A família Barreto, né? Você bebeu numa fonte do cinema muito interessante. Sim, e de você muita viveu produção. Isso. Nossa, produções assim maravilhosas, né? Ele agora até estava vendo, ele fez um comentário de um projeto que está sendo lançado aí. E eu acho que o cinema, Isabela, ele é uma arte maravilhosa, sabe? E você tem navegado muito legal nisso aí. Fez alguns filmes, né? Sete Facas
Foi o último Sete trabalho Facas, que do você Miguel fez, né? Jorge. Miguel aham, Jorge. uhum. É. O que eu acho mais legal do cinema, que eu vejo hoje, é que o cinema ele passou a ser uma arte muito assim integrada com o lado humano das pessoas. Com essa coisa visceral mesmo, da necessidade das emoções. Eu acho que o cinema deixou de ser... Eu falo muito para os atores que eu convivo e tal. O cinema deixou de ser essa arte das musas, dos galãs, né? Que a gente já teve esse período. E ele passou a ser uma arte de muito questionamento, de muita desconstrução, né? Não é a aparência que conta, né? Eu acho que é o que está dentro das pessoas, é essa emoção, é o que a alma fala. Então, é o que eu mais amo no cinema, é isso, porque entre o público e a gente, atores, existe uma câmera. E ela lê tudo, né? Igual a TV aqui, né, com a gente. Então, acho que essa é a grande paixão, assim, que eu tenho pelo cinema. A gente vai na música daqui a pouco, mas eu ainda quero tirar um pouco mais dessa sua história no cinema. Ali no Martins Sererê, você tinha cursos, né? Para atores, atrizes. Eu participei, inclusive, fui lá um dia, estava lá com seus atores, eu fiquei encantado. Como que você consegue, com tanta... Porque, poxa, estava lotado, vários atores, vários alunos lá. E você consegue tirar dessas pessoas esse talento incrível. Eu vi algumas interpretações que eu achei demais, Isabela. Achei demais. Esse trabalho também te encanta, né? É de uma preparação de atores. Quando eu comecei com o workshop, a minha ideia era o seguinte: como atriz, eu acho um pouco assim maçante, um pouco chata a questão do teste. Fazer teste, eu achei uma coisa... Você fica naquela expectativa, aí você não passa, vem aquela... Então, eu criei o workshop para eu ter essa proximidade com os atores, eu saber com quem que eu posso trabalhar nos meus projetos. Por exemplo, Sete Facas, do Miguel. Eu levei, acho que 3 ou 4 atores do workshop, que eu já sei como funciona, que vai adaptar com ter o perfil daquele personagem. Então, o workshop ele surgiu também um pouco com essa ideia de conhecer os atores e trazer também um pouco da minha experiência com o cinema, porque é uma linguagem muito diferente do teatro. E muitas pessoas chegam ali com aquela bagagem do teatro, então é meio que uma transição, né? Mais difícil. É porque o teatro é muito... mas, né, você está ali em cena, você pode abrir os braços. No cinema você pode sussurrar, né? É interessante você controlar isso, porque muitos que vão fazer suas aulas são atores de teatro, que querem fazer isso. A grande maioria. Que é o que eu falo para eles. O cinema você tem... Entre a plateia que vai ver depois e o ator, tem uma câmera, tem todo um microfone. Então, você ter essa noção de profundidade, de saber dialogar também com essa câmera é muito importante. Saber medir, timbrar a voz. Uma coisa que eu mais amo de ver em filmes é esses grandes atores, né, os clássicos, né, como eles conseguem timbrar a voz, trabalhar a voz de uma forma mágica. Eu acho isso incrível, que são os 2 cuidados que a gente tem que ter Desses no atores cinema. maravilhosos, você já dirigiu alguns grandes atores, né? O Stepan Essessian, você fez uma direção, ele participou de um filme seu. Quarto 10. Quarto 10. Você faz alguns documentários também, né, Isabela? Conta a história, não chega a ser um documentário. Eu gosto muito de histórias reais. Aquela história que eu leio no jornal e eu falo, poxa, isso aqui dá um filme. Então eu acabei fazendo o Quarto 10, que conta a história daquele roubo de bebês que teve, que ficou muito famoso. E o delegado, o Dr. Antônio Gonçalves, que é considerado até hoje um dos maiores policiais que a gente teve, delegados, em Goiás, acabou morrendo naquele helicóptero, né? Lembra? Lembro. Uma tragédia. E o Stepan fez o papel dele, né? Na época ele já tinha morrido. Infelizmente ele faleceu antes do filme. E o Stepan deu vida, assim, a ele, sabe? Se emocionou a família me ligou chorando. Foi uma coisa, assim, mágica. E a gente fez dentro de uma cadeia. Olha. O Stepan foi lá dentro conhecer. Ele é um cara incrível, assim, né? Muito simples, assim, muito legal de trabalhar. Acompanho o seu trabalho e uma coisa que eu observo muito, quando você fala de simplicidade, eu vejo isso em você. Acompanhando o seu trabalho, a sua direção é muito delicada. Você leva para busca, tira do ator ou da atriz com uma delicadeza.
né? Você não é aquela diretora que a gente vê se entrando num clima pesado. É fácil ou difícil tirar isso do ator com esse seu jeitinho, esse jeito de dirigir? Olha, o meu grande mestre assim, é o Clint Eastwood. Para mim, ele é um mestre assim, como diretor. Eu amo os filmes dele. E eu já vi alguns bastidores de filme dele que ele tem uma delicadeza tão grande com o ator que chega assim, você fica sem graça, né? De gritar, né? Porque eu não consigo ver o diretor com isso. Porque eu acho que quando um ator está em um set para fazer uma cena, ele já tem que saber o que ele vai fazer. Então, você trazer com uma delicadeza, você tentar tirar isso dele com delicadeza, eu acho que funciona mais do que sair berrando. Eu acho que como eu sou atriz também, eu vejo essa sensibilidade, sabe? Tentar tirar isso de uma forma delicada, porque o cinema ele é um tempo diferente do mundo. Hoje o mundo está muito acelerado, né? Exato. A gente vê que até as conversas do WhatsApp são aceleradas, as pessoas não têm... Já estão aqui, não tem paciência, tem que ser... Isabela, é verdade, Não eu é? vejo o meu filho mesmo, minha filha mesmo. Gente, ninguém tem A minha nora paciência, tem que lá, bota no já, 2 outro duas dia vezes. ele foi ver uma informação, desculpa te interromper, foi Claro. ver uma informação no celular e deixaram o meu nessa rapidinho, né? E eu já tenho a paciência de ouvir. Né? Eu gosto dele. Aí coloquei, ficou... Não estou entendendo a volta. A volta, real. É verdade. Não, e assim, o cinema ele tem um tempo diferente do mundo atual, né? Eu vi um preparador do Bicho Sete Cabeças, né? Que foi o Santoro, que é um lindo. E ele fala isso, ele fala, gente, ator de cinema tem que meditar. Tem que trazer essa calma, né, pro corpo, sentir como tem na dança, como tem no teatro. A gente tem que ter esse momento. Não é sair falando, né? Por exemplo, agora eu estou com o meu workshop no Zoom, desde a pandemia. Pois é, como é que é esse trabalho? Essa dinâmica eu tento fazer com os atores, né? Porque não é ping-pong cinema. Um fala, o outro responde, não fala, o outro responde. É mais um xadrez, né? Você tem que ouvir o outro, sacar a jogada do outro para depois fazer. Então, o cinema é um xadrez, não é um ping-pong que sai acelerado. Então, esse tempo, a gente tem que ir trabalhando. O ator tem que trabalhar isso. Isso aí é diário. Meditar, é acalmar a mente, é não ter ansiedade. Que é quase uma lição para a nossa vida também, né? O cinema. O cinema é Porque você mágico. não pode ter ansiedade, né? Você tem que ter uma calma, ouvir, saber seus limites, saber o que você quer. Então, a minha grande paixão pelo cinema, eu acho que é isso. Todas as vezes que eu acompanho muito você, e a gente vai daqui a pouquinho falar de uma coisa que você está arrebentando, tá um sucesso, que é na música, a banda, né? Você deu um tempo, não é isso? Na banda, não foi? Parece que você deu uma... E voltou, mas agora voltou com tudo. E eu quero saber muito sobre isso. Tá. Mas continuando no cinema e nos roteiros, uma coisa que marcou muito, que marcou o Magalhães de Almeida, o ator e tudo, foi que a minha história foi contada em um livro. Você leu esse livro e você fez um roteiro belíssimo, que se Deus quiser e Ele quer, a gente vai rodar esse filme ainda, não sei se esse ano não, mas no próximo ano a gente começar a fazer essa história. Como é que foi isso também? Eu vou aproveitar a oportunidade e confessar para você, eu me senti tão honrado, Isabela, mas tão honrado e tão feliz de você, de repente, pega o meu livro e chega, olha, posso fazer o roteiro do livro, eu gostei muito e tal. Você fez um roteiro assim que muito emocionante. Eu vejo as cenas, sabe, muito legal, sabe? Eu confesso, quando eu não conhecia a tua história toda. Eu conhecia uma parte do Juquinha, né, aqui em Goiânia e tal. E quando eu li o seu livro, que eu vi toda a tua história, desde lá do começo, tudo que você já fez, todas aquelas mudanças, eu falei, gente, isso dá um filme, né? E aí eu falei, quem sabe a gente faz um roteiro? E aí eu acabei mergulhando, assim, porque como eu te falei, eu gosto muito de histórias reais.
de pegar uma história e ir passando, imaginando os personagens, claro, com as licenças poéticas. E quando eu vi a tua história, eu falei, gente, isso aqui dá um filme muito interessante, né? A tua história desde o começo, como você começou quando criança, todas aquelas magias, como você descobriu a arte também. Então, não foi difícil, assim, passar isso pro... E eu tô super ansiosa também pra gente fazer. Mas quando eu falo isso, mas a sua filme. sensibilidade levou, olha só que loucura isso, levou você lá no meu passado e conseguiu captar aquela magia que eu vivi. A descoberta do cinema, a descoberta do meu ouro, porque na verdade eu fui atrás de uma coisa que eu achava que era um ouro, e o ouro era um cinema, era a arte, né? E você conseguiu colocar isso no roteiro com uma dignidade muito grande. Eu só queria falar isso e te agradecer aqui no programa. Estou ansiosa para a gente fazer esse filme, que eu acho que vai ser muito bacana, muito legal. E agora, você continua com o workshop do cinema? A gente está fazendo no Zoom. O que a gente fez? Eu fui para o Zoom e aí eu comecei a fazer umas webséries. Está arrebentando também. Muitos atores convidados de fora, o Germano fez, o Flávio, atores daqui também consagrados, que eu estou trazendo como convidados. E a gente está criando o roteiro eu estou criando junto com os atores. Não é nada decorado, porque eu acredito muito também nisso, que o ator... decorar texto é fácil, mas quando você começa a entender um personagem, entender o que ele precisa falar e como ele vai falar, aí você começa a criar um personagem. Então, a gente está fazendo as webséries todas com essa coisa orgânica. Então, tem muitas séries de histórias reais, como A Flor de Hannah, que é baseado na história da Flor de Lis. O Estupro Culposo, que a gente fez baseado na história daquela menina que teve toda aquela polêmica, a Mari. Tem histórias também criadas pelos atores. Então, a gente está mergulhando muito nesses universos, assim, tem muitas webséries. E está sendo muito incrível, porque você conseguir, na pandemia, criar uma ideia que você possa jogar toda essa coisa que você não sabe o que vai acontecer. A distância. A distância. Né? Você não está ali, não é o presencial. Você tocou num assunto, a pandemia. Né? Você acabou entrando por esse caminho, né? Para continuar fazendo o trabalho. Deve ter sido, e é emocionante estar fazendo isso, né? Porque é uma distância. Os atores estão cada um no seu lugar e você dirigindo aqui, comentando. Como é que é os bastidores disso, antes de gravar? Eu acho assim, eu falo muito isso para eles. Eu acho que a criação do personagem ele é muito individual. Então, o ator ele não tem que depender, né, de local ou de uma superprodução para criar isso, para ter esse prazer de criar um personagem. Então, isso é uma coisa que o ator, dentro da casa dele, mesmo ele estando num computador ou num telefone, ali tem uma câmera. Então, aquilo ali é uma câmera de set, eu falo muito para eles isso. Isso aqui é uma câmera. Então, construa teu personagem, né? Então, a gente está trabalhando muito isso. E é assim, né? Às vezes um barulho de mãe que grita. Teve um dia que o ator foi gritar. Era uma cena que não sei se era um grito. Aí a mãe, o que foi? A avó dele chegou lá, o que aconteceu? Essas coisas às vezes acontecem. Cala a boca que eu tô gravando aqui! Esses estresses, assim. Mas a gente contorna, cachorro às vezes que late. Mas a gente contorna e grava de novo. É a vida. É conseguir se reinventar, né? Já fazia a gente comentando quando você chegou, você tá linda, como sempre, linda, mas eu achei que você tá uma outra pessoa, você tá bem, sabe? Tô te enxergando para cima mesmo, né? Porque você tá se encantando e cantando muito agora, né? Nossa, você tá com a banda. Faz falta. Eu acho que a pandemia também trouxe muito esse momento de ou a gente evolui ou a gente afunda. Trouxe muito isso também, né? Testou muito a gente como ser humano, como pessoa, nas relações, na vida. Então, acho que eu mergulhei muito nisso também. Porque é uma coisa que está faltando ainda para o mundo, né, Joaquim? A revolução humana, né? Porque a gente tem tantas revoluções
E a gente tem visto tantos retrocessos ainda na sociedade, né, de comportamentos, de violência, inclusive contra mulheres, crianças. A gente fica pensando o que falta para a humanidade. Então, eu acho que o caminho que a gente tem, por exemplo, a minha missão que eu acho é tentar questionar isso, fazer isso através da arte. Eu não tenho outro meio, que é o que eu sei fazer, né? Mas, assim, essa evolução eu acho que ainda está muito difícil. O que falta ainda? Fico pensando às vezes, né? Eu acredito em Deus, eu acredito numa energia muito bacana e acredito muito em sinais, sabe? E acho que a gente recebeu um grande, enorme, gigante, para despertar o mundo e despertar o ser humano. E a vontade, o meu desejo de sempre, como o seu desejo é, que você acaba levando isso para a sua arte, tentando mudar esse quadro, né? Mas é que as pessoas melhorassem um pouco, né? Você falou há pouco aí, a violência contra a mulher, contra a criança, contra as pessoas, né? Contra o próprio ser humano, parece que há uma guerra. E o ego parece que isso está, ao invés de mudar ou melhorar, piorou, né? E você enxergar isso, graças a Deus, por mais que a gente, nesse momento também a arte é a primeira a parar e a última a voltar, eu coloquei um programa de televisão, estou aqui com esse programa, no meio de uma pandemia, foi logo no início, e passei por muitas coisas. É verdade. Se as pessoas nem têm ideia do que nós passamos para poder colocar um trabalho em cena, né? Ou em cena, ou no cinema, no teatro, na televisão, né? E é uma coisa que eu observo em você. Essa luta, essa garra que você tem de levar as pessoas, aos atores, o seu aprendizado, né? O que você aprendeu no Rio de Janeiro, ali na Cal, você fez o curso de teatro, né? A sua mãe, com a escola, você foi para lá. Sim. Sua mãe saiu e você continuou, Continuei. né? Aliás, vamos dar um beijo para sua mãe, né? Ela Sim. é uma pessoa muito especial. Beijo, mãe. Sim. E, Isabela, estou muito feliz de você estar aqui. Eu a também gente já está terminando esse bloco. No próximo eu quero falar da música. Tá. Né? Vamos falar da música. O que está vindo aí, a banda, como é que está essa história toda, né? Perfeito. E tá demais, porque eu vi. Que legal, cara. Legal. Que legal. Daqui a pouquinho a gente volta com Isabela Eva. De volta com Isabela Eva, a multi-talentosa. Ei, Isabela. Isabela, tem no workshop você tem uma premiação, né? Essa premiação é para atores, atrizes, como é que é isso? Eu coloquei um projeto na lei, que foi legal, para premiar os atores, tipo um Oscar do workshop. Aí eu coloquei melhor ator, melhor atriz, destaque infanto-juvenil e ator convidado, né? Um ator convidado. E foi super legal. Tem um troféuzinho, que é uma claquete Eva, que é essa premiação do workshop. E a gente já fez 2 edições, vamos fazer mais uma agora. Quando? Eu acho que vai ser em novembro. E nos intervalos sempre eu coloco bandas de Goiânia também. Esses 2 primeiros eu fechei uma parceria com uma TV da Bahia, que fez toda a filmagem, gravou, fez a edição. Porque eu achei mais fácil fazer a premiação editada, porque às vezes ao vivo tem igual a gente estava falando, um barulho na hora, e atrapalha o ator falar. Então a gente fez tudo editado e está sendo bem legal. Muitos atores premiados. E essa expectativa que eu coloco também, eu chamo críticos de cinema para julgarem, né, os atores junto comigo. E eu fico sempre nessa expectativa. Às vezes eles escolhem alguns atores, eu falo, uau, que legal isso, né? É surpreendente a escolha deles, né, como críticos, assim, né? Não, eu então é tive muito a oportunidade legal. de presenciar um workshop seu, eu participei, inclusive. Eu fiquei encantado, Isabela. Fiquei encantado com tanto talentos. É muita tem gente talentosa. Muita gente talentosa aqui. Muita. Eu queria aproveitar também a oportunidade e falar para você que o programa está aberto, sabe? Vai ter a premiação. Eu quero falar sobre a premiação, sabe? Você vem aqui com os 2, ou melhor atriz, o melhor ator, Ótimo. sabe? A gente, né, falar como é que é isso, essa experiência. Abrir as portas também através da televisão, essa é a nossa função aqui na TV Gazeta,
no programa Horário Nobre com Juquinha, valorizar o nosso artista. Sim. Valorizar a gente que está aqui fazendo esse trabalho. Você é uma mulher que já poderia estar fazendo esse trabalho fora, você não, você insiste. E aqui no nosso estado, você insiste com os nossos atores e você trabalha o tempo todo. Isso significa que existe espaço, né, para esse trabalho que Sim, você muita faz. gente legal. E eu acho que a premiação não é nem uma competição. Eu acho que é realmente quem merecer mesmo, se esforçar mais, estudar mais. Porque a gente é uma profissão, a arte é uma profissão que você tem que dedicar. Né? Essa premiação, ela, você tira são dos filmes? Das webséries. Olha que das legal. webséries. Eu mando as cenas para os críticos, né, para quem vai julgar, e aí eles escolhem os 2 melhores de cada categoria. Flávio Baiocchi é apaixonado por você, né? Vocês eu fizeram uma amo. ligação, para mim é um dos maiores talentos do Brasil. Porque você sabe que o Flavinho, ele canta também muito, né? Musicais. É um grande ator, fez várias novelas, participou de vários filmes, né? E ele mora em São Paulo, né? Trabalhou no filme que é o roteiro do Miguel Jorge, que é o Sete Facas, né? Você fez a direção. Ele fez o padre. O outro ator é o Germano. que também é um grande ator, né? Germano Pereira. E você tem essa ligação com essas pessoas. E o Flávio foi engraçado, vou contar uma historinha aqui do Vai lá. filme. Depois eu vou contar pra ele que você contou. Spoiler, ninguém vai ver, né? Eu tô contando aqui, ninguém vai saber. Não, é porque a gente foi gravar uma cena do padre e a gente usava aquele... Chicote. que ele tava se castigando. Tem um nome que agora me fugiu. E aí, quando chegou na hora de gravar, eu falei, Flávio, eu queria, assim, uma coisa real. Eu não queria que você ficasse, assim, batendo devagarzinho. Aí ele me olhou, assim, tipo assim, me machucar mesmo, né? Aí eu falei, eu acho que poderia ser uma coisa real, pelo menos pra você realmente... Quando eu vi, ele tava sangrando. Que isso? As costas dele todas sangrando, quando acabou de gravar. E foi natural, foi muito legal. Nossa, cara, ele Foi é incrível. demais, ele se entrega, né? O Flávio tem uma coisa, ele faz a gente ter vontade de estar trabalhando sempre, né? Ele leva essa coisa pra gente. Agora, vamos falar da banda. Bora. E aí? Muito show, já tá fazendo shows, né? A gente voltou, tem mais ou menos alguns meses já que a gente está gravando assim, quietinho ali, né? Fazendo umas collabs também, que cada um grava separado, né? Que foi uma coisa que está acontecendo muito agora na música. E a gente vai participar agora fazer uma live pelo Sesc, agora em novembro. Sesc. Gente, como tá acontecendo coisa bacana ali no Sesc, né? Nós vamos gravar lá no teatro. A gente está fazendo um projeto também agora com um quinteto da orquestra, que vai ser uma coisa bem diferente. Vai ser muito legal. Olha, que interessante. Muito legal. Com o maestro, né? Vai ser chocante. Vai ser muito legal. A gente está gravando, a gente está com um selo agora pela Voice, distribuindo as nossas... Nós vamos lançar agora um EP, participamos de alguns tributos, tributo ao Kiss, que a gente gravou até o clipe do Rock and Roll All Night, que ficou muito legal. São tributos mundiais, né? Um do Led Zeppelin, que a gente gravou agora também. Vamos fazer agora um acústico do Black Sabbath também. E as músicas autorais que a gente gravou agora 2. Uma que é a Surreal, que é muito a ver, assim, a letra tem muito a ver com a pandemia que eu escrevi, que para mim sempre foi surreal. Desde o começo, quando começou a falar, será que o mundo vai parar? De repente parou. Máscara, né? Então, eu escrevi essa música Surreal, que fala de toda essa situação. E agora a gente lançou também A Nação, que é uma outra música também que... Uma das coisas que eu mais gosto do rock é que é uma arte que cria conceitos, né? Das coisas, da vida. Então, pelo menos as bandas que eu sempre gostei. Então, a Bela Utopia me dá a oportunidade de trazer isso também para as letras. Eu não acredito muito na questão de criticar as coisas. Certo. Eu acho que existe uma diferença entre criticar e construir. Criticar quando você critica, você destrói as coisas, né? Exato.
mas é fazer as pessoas refletirem sobre as coisas. A gente não pode ter medo de refletir sobre o que acontece à nossa volta. Eu não acredito na música simplesmente só entretenimento, legal, dançar, papapá, legal. Mas é legal também a gente trazer um pouco dessa reflexão. E o rock, eu acho que tem muito isso. E você fez isso com essa nova letra, né? Desse momento da pandemia. Sim. Você encontrar um jeito de levar através do rock. Eu achei legal isso que você falou. Porque você vem através da música e do rock, né, trazer para as pessoas crescerem, né, entender e melhorar, né? Isso é muito legal, Isabela. É, poder refletir o que acontece à nossa volta, né? Não que a gente vai viver pensando em problema, mas refletir, pensar, debater sobre as coisas. Por exemplo, a gente está falando da música. Na pandemia, eu peguei o violão um dia e tive a ideia de fazer uma versão da música Eva, né? Foi até meu namorado brincou, falou, por que você não faz uma versão da Eva? Eu falei, Eva, será? Teve axé e tal. Mas aí eu lembrei, falei, pô, o Rádio Táxi, que é uma banda que tem uma história no rock, gravou lá atrás, né? É uma história. Aí eu peguei o violão, comecei a fazer uma versão assim mais pesada. E aí eu mandei para um produtor do Rio, que é o Ronaldo, que é um cara que já ganhou 4 Grammys, um cara fantástico. Nem sei se foram só 4, vários Grammys. E aí ele falou, pô, gostei, vamos fazer. E aí ele gravou no Rio, mandou, eu fiz a voz aqui. E é legal porque muita gente me pergunta quando eu vou falar sobre a Eva, fazer entrevista e tal. Uma das minhas ideias, tanto que eu fiz um clipe agora da Eva, é realmente trazer toda essa história. Existe muito essa questão que a gente estava falando sobre a violência contra a mulher. Existe muito essa questão ainda do nosso inconsciente coletivo, dessa culpa da mulher. A mulher comeu a maçã, então a mulher é pecadora, a mulher que trouxe o mal. Então existe isso no nosso inconsciente coletivo ainda. Então a minha ideia com a Eva, tanto que no clipe é uma guerreira. É uma guerreira que pega uma maçã, come porque está com fome, não porque ela é pecadora, porque... Para a gente tentar desconstruir essa imagem da Eva. Esse julgamento, né? E talvez reescrever essa história. Porque a gente está vendo que a violência contra a mulher, ela não para. Ela é diária, né? Então, por que isso ainda acontece? Então, a minha ideia com essa Eva foi trazer um pouco tentar fazer essa desconstrução e trazer uma guerreira, uma mulher que luta todo dia, que tem que sobreviver, né? Não é a Eva pecadora, que está trazendo a culpa. Então, eu gostei muito de gravar essa música, né? Inclusive, o próprio batera do Rádio Táxi gravou um vídeo nas redes sociais dele me elogiando, falando que a música trouxe muita sorte para eles, que tomara que traga para você. Com certeza. Eu, tomara. Mas, para mim, foi muito emocionante ver ele, que é o que começou com essa música no Brasil, me elogiar. Eu falei, uau, que legal, né? Louco. Eu fiquei super emocionada com isso. E a ideia é essa, é trazer essa Eva. Então foi uma música, não que o pessoal, você parou a banda. Eu falei, não, foi só um trabalho solo, assim. Tem músicas, às vezes, que eu quero gravar, que às vezes a banda não quer, ou que é uma outra linha. Eu falei, por que não fazer, né? Então, uma carreira solo, eu estou tentando fazer algumas coisas. E a primeira foi essa música da Eva, que me chama muita atenção, porque a letra fala do fim do mundo. Né? Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Né? Então, eu peguei o violão na época do auge da pandemia. Que eu estava realmente com essa sensação, tipo, falei, caraca, será que o mundo acabou mesmo? Será que é o fim, né, da humanidade? Você teve essa sensação no período? Pode ter certeza. Eu acho que todo mundo teve esse medinho, né? Tipo assim, caraca, será que... Desculpa, mas você tocou aí. Tinha dia que eu parava e falava assim, gente, será que é final mesmo já? É ser fini, né? Aí você lembra aqueles filmes tipo de zumbi, né? Todo mundo na rua, todo mundo se matando por uma comida. Então eu comecei a entrar num processo, falei, ixi, será que... Aí eu falei, vou jogar isso pra arte. Aí eu falei, vou gravar essa música Eva, que essa letra mexe comigo, assim, nesse sentido. Então foi só um adendo que eu quis contar, assim, da Eva. O clipe tá pronto? Tá editando agora, tá para lançar. Quando ficar pronto, vamos
eu gostaria muito de colocar ele aqui. Sim. Eu acho que é muito interessante, muito bacana. Até mesmo quando, de repente, na próxima oportunidade já vai estar pronto isso e a gente falar do cinema, né, dos premiados. Sim. Eu acho importante dar uma cobertura para esse projeto seu da premiação, para os atores. Precisa ter esse espaço, a coisa precisa tomar corpo, né? Eu acredito que ela já tomou corpo, mas ela fica maior. A gente só recebe as coisas de fora, por que só as pessoas de fora podem ser premiadas? A gente também pode ser premiado aqui. Os atores podem participar. E vai ser ótimo eles trazerem o prêmio, demais. falarem dessa, Nossa, né, dessa premiação, vai ser muito legal. Isabela, como é que é essa mulher que a gente está conversando aqui? Você passa essa tranquilidade na sua fala e de repente a Isabela vai para o palco na música e eu vi uma foto de você com a cobra. Como é que é essa transformação? Essa sessão de fotos foi para o Eva, né? Porque eu quis também trabalhar um pouco essa Eva, vamos dizer que clássica, né? Com a cobra e tal, que está no imaginário também. Então, essa cobra, ela chama Bel. Ela é de uma criadora aqui de Goiânia. E é um animal muito doce, ao contrário... Foi assim, foi engraçado, doce, mas assim, no dia que a gente vai gravar... Ela, que dia que vai ser a foto? Eu falei, acho que é quarta-feira. Não, porque eu tenho que dar comida para ela uns dias antes, para ela ficar calminha. Ai, meu Deus, tenso. Que é louco. Mas eu gosto desse perigo. Dia, eu gosto desse perigo, desse tipo de animal, assim, misterioso, né? É um pet, assim, bem diferente. E foi muito legal fazer a foto com a cobra, assim. Eu gostei bastante. Esse contato com o animal, assim, no teu corpo... Ela tem vontade própria, né? Ela, às vezes quando ela aperta, mas é um animal que eu admiro bastante, assim, a cobra. E trabalhar também uma metáfora, assim, a cobra, ela tem essa dualidade, né? Assim, vamos dizer, né? No nosso universo também, né? A gente até brinca, fala, fulano é uma cobra, né? O veneno. Mas é um animal muito especial, eu acho. Muito legal. Eu gostei bastante de fazer essa foto. Eu acho assim, a coragem, eu não sei se eu teria. É claro que posso até... Vamos trazer um dia aqui no programa, coloca na mesa, todo mundo fala. Falar com a diretora, porque a diretora tem o mesmo pensamento. Aí, assim, chama a Naya para ela fazer uma foto. Ela vem, faz... Não, eu não descarto, não. Eu acho que a gente pode fazer isso sim, fazer uma matéria bem bacana. Quando o clipe já pronto, né, a gente falar desse trabalho, do clipe, dessa visão e mostrando, né, como foi que você fez todo o trabalho. Tá certo. Vem a banda, agora você começa nesse processo, às vezes até distante, mas continua trabalhando, né? Previsão de shows presenciais, assim, você já tem? Que parece que está voltando agora. A gente vai voltar àquela história que a gente fala, voltar ao novo normal? Não, a gente não está criando muito essa expectativa ainda, a gente está nesse processo mais de gravar em estúdio as músicas novas. Vamos fazer essa live no Sesc, ainda sem público. Talvez a gente tenha um show presencial em dezembro já, mas a gente está sem essa pressa também, né? Porque a gente ficou um tempo afastado, então a gente vai voltar agora nos ensaios, né? Então, mas a gente está fazendo bastante coisa agora. Qual outro projeto, além da música? Porque você é atriz. Atriz, tem algum projeto para atriz aí? Tá vindo alguma coisa? Olha, o que a gente está fazendo agora é algumas cenas das webséries que a gente vai começar a fazer presencial, né? Mas eu quero retomar alguns projetos meus, assim, inclusive o nosso filme. A gente pode eu tinha um curta também que eu ia fazer, então já está quase voltando toda essa questão presencial, né? Você tinha comentado, a gente lá atrás, eu falei de alguns nomes para o nosso filme, né? A história do Juquinha. Eu achei bacana, já que você tocou no assunto, foi como que a gente descobriu o nome. Tudo é mágico, né? O nome tinha um nome lá, mas ele Teias de Aranha. Virou Teias de Aranha. Foi demais isso, como aconteceu. Você lembra? É o conceito, né, que a gente trouxe. Bateu o olho, você fez assim, o nome e tal. Estava escrito ali, Teias de Aranha. Dentro da tua história, porque
Foi um animal que desde o começo estava ligado com você, as teias, né, na casa onde você achou. E vai ser muito bacana a gente trazer esse elemento como um contexto, né, da história. Fazer um trabalho com atores. O Stepan, por exemplo, adoraria se ele tivesse a oportunidade de estar no filme. Ele vem, né? ixi, ele vem. E os nossos atores aqui, porque a gente tem tanto talento. Né? Nós vamos conseguir, Isabela. Nós vamos correr atrás. E agora, vamos fazer. Agora a gente já está mais preparado. A gente está vivendo um momento que a gente está se preparando o tempo todo. Continua usando máscara, né? A gente continua se cuidando. Por mais que falar, tá liberado, você vai ao shopping, todos os cuidados com máscara, possíveis, é verdade, né? Concordo. Já estamos vacinados, mas a gente acho que a vacinação também trouxe um alívio grande, né, agora. Por mais que tem gente que não acredite na vacina, eu acho que mudou muito o cenário, né, depois da vacina. Então foi Mudou o cenário total depois da pandemia. Total. Você está lançando uma música, que é a Eva, né, para o mundo. Sem precisar de falar, vou para o Rio de Janeiro, vou para Nova York, As coisas começaram a acontecer para você, de um cara que, premiado aí por um Grammy, vê o seu trabalho, né, do baterista lá da banda, veio fazer o elogio. Então você está furando esse bloqueio também fora. Isso é importante. Né? E eu quis também pegar uma música que as pessoas já conhecem. Eu acho legal trazer um pouco também dessa... essa aproximação, né, com as pessoas. Às vezes não conhecem o seu trabalho com a banda, que é um estilo específico, mais pesado e tal. Mas é legal também ter essa aproximação. Eu gosto dessas releituras. Eu queria até fazer talvez outra no meu trabalho solo, de trazer um pouco resgatar um pouco essa história. Né? O próprio Rádio Táxi foi uma banda que teve uma importância grande na música do Brasil. Então, como no cinema, como no teatro, na música, na dança, a gente sempre tem que reverenciar as pessoas que começaram, né, um caminho pra gente, assim. Eu acho isso tão importante. Então, reverenciar bandas que já são, talvez, uma geração de agora não conhece, é muito legal. É isso que eu sinto aqui no programa. Os convidados são pessoas que já fazem um trabalho há muito tempo. Eu acho que é uma oportunidade de você contar essa história. Imagina, você fala, eu fiz isso, eu faço isso, as coisas acontecem assim. E eu sentia uma falta muito grande. A vida toda eu senti isso. Falei, quando eu tiver a oportunidade e sentir que esse é o momento, porque eu acredito que nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, então de repente vem e chegou essa hora, já passaram aqui, incrível, mas agora em dezembro a gente faz 1 ano de programa. Então estou super legal. feliz, porque já veio convidados aqui muito, eu sempre falo que os nossos convidados são especiais. Então veio muita gente interessante, muita gente do teatro, da música, sabe, do cinema. Então a gente já contou muita história aqui. E peço a Deus para a gente ter força e continuar contando essas histórias. Contando histórias, né? Isabela, o tempo passa tão rápido, né? Quando a gente sente isso é porque valeu e está valendo a pena. Eu quero te agradecer, na verdade vou usar a palavra gratidão, por você de estar aqui, falar do seu trabalho, falar do cinema, falar que a gente respira cinema aqui em Goiás, falar que a gente tem grandes atores aqui, sabe, que as pessoas precisam entender isso e abrir espaço, os empresários entenderem também que nós temos talentos que vêm investir na gente, acreditar no nosso talento, né? Então, muito obrigado pela sua presença, viu? E valorizar, porque a pandemia, o que aconteceu na pandemia? Qual que foi, o que as pessoas buscaram na pandemia? Filmes, livros, Exato. Música, foi o que salvou muita gente. Então a gente tem que valorizar o artista sempre, não só nesses momentos, né? Verdade. Tá vendo essa câmera ali? Queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas que estão te vendo e estão assistindo ali. Olha, primeiro eu queria muito agradecer ao Juquinho o convite de estar aqui. Eu acredito muito, como eu falei, que a gente tem que sempre valorizar a arte, não ter medo de sonhar, não ter medo de criar. E, gente, vamos sempre buscar evoluir.
as pessoas precisam cada vez mais preocupar em ser melhor do que ter coisas. Comprar isso, comprar aquilo. Eu acho que antes disso a gente tem que procurar melhorar a gente. Então, busque evoluir porque o caminho é esse, beleza? Revolução humana. Valeu, Isabela. Valeu, Chiquinha. Mais uma vez, muito obrigado. E tenho certeza que Isabela Eva vai ser um sucesso grandioso. Tomara. Daqui a pouquinho eu volto com o próximo bloco do programa. Estamos de volta com o quadro Horário da Lei com o Dr. Luiz Fernando, que está bonito, Dr. Luiz. Obrigado, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui com você todos os malhando? domingos. Tô malhando. É. Tem que ficar saudável, né? É na esteira, Na faz esteira caminhada. tudo, bicicleta, Olha só, tudo. que legal. Mas qual o assunto de hoje, Dr. Luiz? Hoje, Juquinha, nós vamos falar um pouquinho sobre direito do consumidor. Mais especificamente respondendo uma pergunta que eu recebi em minhas redes sociais relacionado à queda de energia. A pergunta foi: quando acontece a queda de energia, a empresa, a concessionária de serviço público, no caso a Enel, ela é responsável pelos equipamentos que queimaram devido a essa queda de energia? De fato, nós temos ali no Código de Defesa do Consumidor e também uma resolução normativa da ANEEL, a resolução normativa número 499, que estabelece o procedimento para quando acontece a queima do equipamento eletrônico ou outro tipo de equipamento, por conta da queda de energia, a queda ou a oscilação de energia. E o que é esse procedimento? Nós temos, primeiro, entender que existem duas formas de o consumidor ser ressarcido por isso. Primeiro, ele faz a solicitação administrativamente, e aí a empresa tem um prazo de 10 dias para apresentar, realizar uma perícia nesse equipamento e verificar se realmente a queima desse equipamento foi decorrente da queda ou da oscilação de energia. E aí, apresentando esse relatório, o consumidor, num prazo de em até 15 dias, a empresa tem que fazer esse ressarcimento desse valor, o consumidor vai fazer o requerimento do ressarcimento e a empresa, no caso do Estado de Goiás, a Enel, tem esse prazo de até 15 dias para fazer esse ressarcimento. Caso esse ressarcimento não ocorra nesse prazo ou a empresa não apresente qualquer resposta, o consumidor pode acionar judicialmente ou até mesmo, caso a resposta seja negativa, o que acontece muito, e muitas vezes, em grande parte das vezes, a empresa, a Enel, ela se recusa a fazer esse pagamento. E aí o consumidor pode acionar a empresa judicialmente, e aí solicitando a indenização por danos materiais, que é o equipamento, o valor do equipamento que foi perdido, né, que foi estragado, que foi queimado, e eventualmente também, dependendo do caso, a indenização por danos morais decorrentes, primeiro, dessa falha no serviço, mas também decorrente da forma como a empresa tratou o consumidor, não apresentando uma resolução para uma demanda que, em tese, ela tem a responsabilidade, porque como fornecedora, ela tem um risco do negócio, quando ela assume essa função de fornecer energia elétrica para o consumidor, essa energia precisa ser prestada de maneira contínua e também precisa ser um serviço de qualidade. Então, quando acontece a queda de energia ou oscilação da energia, a empresa fornecedora, ela acaba sendo responsável pelos danos causados a terceiros, pelos danos causados ao consumidor. E aí, quando isso não acontece, o judiciário está aí para solucionar essas demandas, apresentar uma resposta e garantir os direitos do consumidor. Tá? É sobre isso que a gente veio falar hoje. Agradeço a vocês por nos acompanhar sempre todos os domingos e continue nos acompanhando todos os domingos às 19 horas aqui no meu quadro Horário da Lei e o programa Horário Nobre com Juquinha. Doutor Luiz, é interessante, né? A gente, a luz, à noite, pá, pum, deu um pane ali, acabou. Primeira coisa que a gente faz, um fósforo, uma vela, isqueiro, uma vela. A gente, e agora, quando isso não está do seu lado e você não tem, você fala, aí que eu agora costumo dizer, eu deixo sempre uma caixinha de fósforo, um isqueirozinho ali,
E agora tem um celular, mas se ele não está carregado, você não vai ter energia. Né? Tem que tomar cuidado porque pode ocorrer acidentes com isso, principalmente Demais, com a vela, né? Às vezes as pessoas esquecem, tem que tomar cuidado. Verdade, todo cuidado. Acender uma velinha, colocou a vela, coloca alguma coisa ali para, né, longe de madeira, de tudo. Mas é isso aí, gostei da informação. Né? É por isso que é muito bom. A gente está sempre no claro, né, doutor? É verdade. Não, que legal. Daqui a pouco eu volto com o próximo bloco. Final de programa, eu quero agradecer a Gentleman. Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Obrigado sempre pelo carinho, viu? A equipe toda que me recebe tão bem, você com seu cuidado. Catiúcia, valeu. Tamo junto. E agora vamos ao clipe. Vamos terminar o programa com o clipe da Isabela Eva, da banda Bela Utopia. Até o próximo domingo. Ofrece a un miembro de la pareja, pues... Estiu de 1988. Camp Nou. Peter Gabriel. Bruce Springsteen. Sting. Regulats per un decret que es va publicar a la presidenta. Longe da linha, levante a cabeça. E quem quer te pisar não vai sair do chão. Pra que chorar se tudo isso já passou? Pra que lembrar esse lugar que ninguém pisou? Esqueça esse dia e sinta alegria, mesmo que seja só. Viaje no tempo, sem medo de errar. Não crie tormentos que podem te derrubar. Depois de algum tempo, vai valer a pena. E toda essa dor não vai virar dilema. Pra que chorar se tudo isso já passou? Pra que lembrar esse lugar que ninguém pisou? Esquece esse dia e sinta alegria, mesmo que seja só.
dia e sinta alegria, mesmo que seja só, mesmo que seja só.